Olá, seja bem-vindo a mais este Gautcast. Hoje entenderemos melhor o que é a NR13 e também temos atualização no sistema para você. Você que é usuário do sistema Gauthica Gestão, o sistema que ajuda a organizar a sua empresa. Note que agora na tela, consulta ordens de compra, tem novos filtros, conforme a imagem que está passando aqui. Então, atualize seu sistema e receba mais esta novidade. Vamos direto ao tema de hoje, que é a segurança do trabalho. Nós temos um especialista em uma norma, que é uma norma bastante complexa, a NR13. E nós vamos, então, conversar com ele agora, por favor. Apresente-se. Quem é o Matias da Tech7, afinal? Boa tarde, Edson. Tudo bem? Boa tarde. O Matias é um engenheiro mecânico, com ênfase em mecatrônica, especialista em segurança do trabalho e que já atua aí há 14 anos, pelo menos, só com inspeção de caldeiras e vasos de pressão. Bacana, bacana. Me fala um pouco mais sobre a Tech7. Eu acho que o pessoal não está ainda familiarizado com a tua empresa. A Tech7 Engenharia é uma empresa que está no mercado aí desde 1997. Foi fundada pelo meu pai, focada em engenharia de segurança do trabalho. Em 2005, eu comecei a me especializar na parte de inspeção NR13. E na época era só caldeira, a norma era só de caldeiras e vasos de pressão, né? E comecei a atuar, fazendo inspeções. E me mudei para atender um mercado que tinha uma demanda boa, que era o estado de Mato Grosso, e morei em Mato Grosso até 2017, atendendo exclusivamente esse ramo de engenharia mecânica, de inspeções e inspeções de máquinas e equipamentos também, com NR12. Perfeito, então. Mas me conta um pouco sua experiência profissional com a NR13, né? Quais foram os desafios já enfrentados nesta jornada? Bom, Edson, para iniciar, não existia um treinamento prático de inspeções. A norma, à época, ela exigia uma periodicidade de teste hidrostático, então era uma grande dúvida. A minha grande vantagem nesse início é que eu trabalhei numa indústria grande de gases industriais e eu acabei acompanhando alguns ensaios. E nesse aprendizado aí prévio, né, de atuar, acabei tendo essa vantagem, porque era um ensaio que grande parte dos engenheiros que começam que começam ainda até hoje, né, tem grande dúvida. Perfeito. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa NR. Afinal de contas, são mais de 30 NRs e muitas vezes as pessoas não sabem o que cada número significa. Mas o que é, de fato, conceitualmente, a NR13? A NR13 é a norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos para a gestão de integridade de caldeiras, vasos de pressão, tubulações, algumas tubulações, né, de acordo com os fluidos que elas utilizam, né, que passam para as tubulações, e tanques metálicos, que foi a última atualização, né, atualização recente da norma, e incluiu tanques metálicos também. Então, caldeiras são equipamentos destinados a produzir vapor sob pressão e são utilizados para diversas funções aí nas indústrias, principalmente para troca de calor, o uso do calor. Por exemplo, um frigorífico, ele precisa fazer, por exemplo, a higienização das facas. Então, você tem uma tubulação que passa esse vapor para a área de corte e troca calor com a água, que tem que ser mantida numa certa temperatura, para poder fazer a higienização dessas facas. Também, frigorífico, existe uma área que chama graxaria, que você utiliza o vapor para aquecer um equipamento que é utilizado para fazer farinha. É interessante. Então, são diversas funções. E os vasos de pressão, Ederson, são equipamentos que trabalham com pressão acima da atmosférica, certo? E existem reservatórios também que trabalham com vácuo, ou seja, pressão negativa, abaixo da pressão atmosférica. Tubulações, especificamente, são tubulações que utilizam fluidos classe A e classe B,
Sabe que não são muitos engenheiros que trabalham com a NR13 que eu conheço, até porque nós somos focados na 12. E por que você escolheu ir para 13? Por que você ainda está em função desta NR final? Bom, Edson, como eu te falei, a Tech7 ela iniciou atuando na área de engenharia de segurança do trabalho e existia essa demanda, existia sempre este questionamento sobre inspeção. E na época eu era estudante de engenharia e meu pai já falava comigo, falava, Matias, estuda essa área, que é uma área que tem poucos engenheiros que atuam em uma boa área. Então eu acabei indo muito pela indicação dele. Ah, que legal. E é uma boa área mesmo? É uma boa área, realmente é uma área que não tem muitos engenheiros que atuam, é uma área que ela, grande parte das indústrias tem algum tipo de vagem de pressão, caldeira já é mais reduzido, mas se você imaginar, por exemplo, um lava-jato, ele tem um compressor de ar e esse compressor de ar é um vagem de pressão. Então você tem diversos segmentos que utilizam vagem de pressão e que você pode atuar como um inspetor que vai emitir um laudo ali para atender a regularização da empresa do cliente. Sabe, é muito interessante isso que você falou sobre não ter muitos profissionais na área. Isso aí é uma avaliação que a gente dá da raridade, né? Qual é a raridade da nossa função? E, por exemplo, eu também, quando eu defino aquilo que eu quero ou não fazer, eu avalio muito a raridade. Afinal de contas, o nosso valor se dá pela raridade. Tem muita gente fazendo alguma coisa, aquilo logo tem uma oferta maior do que a demanda e o valor cai, né? Agora, com este problema do coronavírus, muitas pessoas falam, tem que fazer live, tem que trabalhar com educação e tal. Mas isso é muito óbvio, tem muita gente indo para este lado. Por isso que eu insisto em fazer aquilo que eu sou raro, que é o desenvolvimento de software para as NRs, é usar inteligência artificial, utilizar conceitos avançados, uma boa usabilidade, entregar algo que outros não estão entregando, né? Eu acho bem bacana isso. Mas agora, falando da NR13 mais profundamente, tem um outro ponto aqui que eu tenho dúvida, qual é a importância de uma empresa estar com a documentação em dia, se é fiscalização, se é para ela, se é o acidente, a gravidade do acidente que pode ocorrer. Eu gostaria de maior detalhamento disso, porque eu acho que ainda há um descaso com a NR13 em algumas empresas, né? Sim. Bom, Edson, muito boa essa pergunta. Em primeiro lugar, eu sempre falo o seguinte, que quando você trabalha com equipamentos que eles podem gerar um grande risco para os funcionários, a busca por aumentar a segurança de operação deles tem que ser primordial na empresa. Então, a questão da operação segura, ela tinha que ser primordial. Uma caldeira, que é um equipamento, que são equipamentos geralmente que trabalham com grande volume de água e vapor, com temperaturas altas, se acontece um sinistro num equipamento desse, o estrago pode ser muito grande, tanto para os colaboradores, para a vida dos colaboradores, quanto para a própria empresa. Em primeiro lugar, a segurança dos trabalhadores. Em segundo lugar, a própria segurança da operação da empresa. Porque são equipamentos, geralmente, que são cruciais. Um frigorífico, ele não trabalha sem caldeira. Um lava-jato, ele não trabalha sem o compressor de ar dele. E assim por diante. Então, em primeiro lugar, a segurança dos operadores. Em segundo lugar, a segurança da própria empresa mesmo, para ela continuar funcionando. Porque se ela tiver um sinistro no equipamento desse, ela pode ficar muito tempo parada só para resolver o problema causado. E tem outros aspectos também. A própria fiscalização do trabalho, Ederson, por serem equipamentos que eles podem ter risco grave e iminente, a própria inspeção, a falta da inspeção da documentação técnica já é um risco grave e iminente, ele pode ter interdição da empresa ou interdição daquele setor. Aí, às vezes, você interdita um setor que vai ter que interditar a empresa inteira. Já o Corpo de Bombeiros também, Ederson, as legislações elas são estaduais, sabe? Elas variam de estado para estado. Mas, em grande parte dos estados que a gente atua, o Corpo de Bombeiros também exige, na vistoria deles periódica, né,
apresentação da documentação dos vasos de pressão das caldeiras, principalmente, e ele pode barrar o alvará de funcionamento da empresa. E também, para completar, grandes empresas que fazem seguro contra sinistros, né? Essas seguradoras elas exigem também essas documentações. Então, ela pode ter um seguro negado ou um pagamento de indenização negado porque está com a documentação irregular. Muito interessante. Fica o alerta, então, para quem não está dando a devida atenção para estes itens foram comentados. As caldeiras, vasos de pressão, algumas tubulações e os tanques, não é mesmo? Sim. Isso aí. E agora me fala sobre os desafios que você encontra como consultor, né? E seus colegas também, relativos à NR13. A gente sabe que no Brasil há, sim, muitas vezes, um descaso pouco investimento na segurança do trabalho. Mas é só isso? O que mais que você encontra de problemas para ser um profissional viver disso? Em primeiro lugar, Edson, eu acho que não existem cursos que te tornam especialista nisso. Você vai ter que buscar na prática mesmo o conhecimento. E, obviamente, que você tem curso que é muito focado na legislação, ou seja, o que você vai ter que fiscalizar, a parte burocrática da coisa, né? Mas ele é um curso que exige um conhecimento técnico de engenharia, principalmente na parte de processo de fabricação, soldagem. Então, conhecer de soldagem, conhecer de inspeção de solda, os defeitos que podem acontecer ali nesse processo, eles são muito importantes. E muitas vezes o aluno ele não sai do curso superior com grande conhecimento nessa área. E então, um grande desafio é esse, é você se aprofundar na especialização mesmo, se aprofundar no conhecimento para você ser um bom inspetor. Não, muito interessante isso daí. É que realmente, quando eu, pelo menos, leio uma norma, ou mesmo as ISOs, por exemplo, que é um tipo de norma mais voltada para a gestão, lá não diz especificamente o que eu tenho que fazer. Ele dá um norte do que tem que ter, depois tem que ir atrás. E aí é um desafio. E falando nisso, a gente entra em documentação. Você comentou também que é necessário apresentar alguns documentos. Mas esses documentos, existe um padrão, um modelo em algum lugar, ou você precisa, a cada caso... Como é que funciona isso? Como é que se documenta? Como é que se busca isso, principalmente quem está começando? Bom, a NR13 ela não te dá um padrão, a própria norma. Porém, existem ABNTs que te dão um modelo de laudo, de relatório. Geralmente, o comum, Ederson, é que o engenheiro inspetor ele cria o modelo dele. A sequência ali de verificações que ele faz, um série de itens que ele verifica e vai anotando, e os ensaios que ele vai realizar. Por exemplo, um ensaio hidrostático, um ensaio por ultrassom para medição de espessura, ou se ele vai solicitar para a empresa também alguns ensaios complementares, dependendo da situação do vaso. Então, ele vai montando o laudo dele. Muitas vezes a gente altera. Eu já alterei meus laudos algumas vezes, meu padrão, sabe? Então, você segue mais ou menos nesse modelo. Só que, assim, o que acontece no dia a dia, na prática? Você vai fazer uma inspeção. Geralmente, clientes, por exemplo, vão lavar jato, vai ter um vaso de pressão só. Porém, quando você pega um cliente com uma indústria, Ederson, quando tem uma parada para você fazer inspeção, você não vai inspecionar um vaso só. Muito raro. Você vai inspecionar vários vasos. E aí, onde que acontece o problema nosso? Você vai fazer uma sequência de ensaios, uma sequência de testes, medições, uma sequência de registros fotográficos, e você vai armazenar isso ali na câmera fotográfica, no celular, vai anotar as medições ou gravar no equipamento, né, que você está fazendo as medições. Depois você vai ter que jogar isso para o computador, organizar essas informações. Vamos supor que você fez 10 vasos. Você vai ter que organizar essas informações nas pastas ali para você ir fazendo cada relatório. Então, a emissão dos relatórios de uma maneira rápida é um grande problema para a gente que atua no segmento industrial. Mas você é nosso cliente já há cerca de 2 anos, aí temos uma bela relação, né, profissional, e usa o G-Riscos. Não existe nada no mercado semelhante ao G-Riscos que automatize esse processo? Não existe, viu, Edson? Pelo menos eu desconheço que exista um sistema que
você vai alimentar as informações ali e vai poder gerar o relatório e fazer a gestão disso depois. Porque outro grande problema nosso também no dia a dia é que depois que você faz as inspeções, um vaso de pressão, por exemplo, categoria 5, você tem até 5 anos para colocar a validade da inspeção, certo? Então vamos supor que é um vaso de pressão mais antigo, já é comum ali de você fazer inspeção a cada 2 anos. Você colocou a inspeção dele 2 anos. Isso é inspeção externa. A inspeção interna, geralmente, ela é o dobro da inspeção, a validade dela é o dobro da inspeção externa. Vamos supor que você coloque 4 anos a inspeção interna. E ele pode ter dispositivo de segurança ali, como a própria válvula de segurança. Às vezes ele trabalha com um transdutor de pressão, um pressostato, que tem calibração. E a empresa que faz a calibração colocou, por exemplo, a validade de 1 ano nesse dispositivo de segurança. Então, você vai ter ali um equipamento que vai ter a validade da inspeção externa para 2 anos, a interna para 4 anos e o dispositivo de segurança para 1 ano. Fazer essa gestão, muitas vezes, é um problema para as empresas, principalmente quando o volume é grande, sabe, Ederson? É bem interessante. E você também, só para complementar, Ederson, também, você como inspetor, prestador de serviço, se tivesse uma facilidade de você ser avisado pelo sistema, poxa, tem uma inspeção vencendo em 60 dias, facilita muito a vida do profissional. Aí você já me lança um desafio, que é fazer essa aplicação de NR13. Quem sabe a gente faça juntos, então. Pegamos o conhecimento da TechSet em NR13, da Gáutica, em aplicações móveis, e lançamos no mercado aí. Que tal? Opa, com certeza. Legal. Vamos falar mais sobre isso, então. Mas agora eu tenho mais uma pergunta para você, antes de encerrarmos este Gautcast, e diz respeito aos profissionais que estão ingressando no mercado agora. Vale a pena seguir na NR13 ou qual caminho você indicaria para eles terem uma carreira de sucesso relacionado à segurança do trabalho? Olha, essa pergunta é muito interessante também. Um profissional recém-formado, eu te garanto que ele não vai ter, ele pode ser um profissional que vai ter habilitação, ou seja, ele é um engenheiro mecânico que tem habilitação, pegou registro no CREA para poder emitir uma anotação de responsabilidade técnica pelo Conselho Regional que ele for atuar. Então, a habilitação é diferente da capacitação, né? Ele está capacitado para aquilo. Então, ele tem que procurar entender como que funciona o teste orostático, ele tem que conhecer as normas de fabricação, uma grande norma conhecida é a norma ASME, ele tem que ter um conhecimento bom de solda e de ensaios em regiões de solda, ensaios não destrutivos, né? Calibração de equipamentos. Então, ele tem que procurar esses treinamentos e tem que procurar trabalhar nessa área um tempo para ele poder ter a confiança, Ederson, de você emitir um relatório, um laudo conclusivo e uma anotação de responsabilidade técnica que vão te colocar como responsável por aquele equipamento. Ou seja, você emitiu um laudo de liberação, você passou a ser o responsável por aquilo. Essa é a dica que eu dou. Correr atrás de muito conhecimento. Interessante. Então, pessoal, peguem essa dica aí que vale ouro. Matias, muito obrigado. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem está nos assistindo também teve uma aula básica, né, em NR13, mas a gente pode criar mais conteúdos e aprofundando. Se você ainda tem alguma pergunta para fazer, escreva aqui nos comentários que eu passo para o Matias e responderemos a todos. Matias, então deixe suas considerações finais, faz o seu jabá aí, vende seu negócio. Eu sei que você também trabalha com a NR12 junto conosco, né? E se alguém da indústria precisa de alguém capacitado e habilitado, este cara é o Matias. Bom, Edson, obrigado aí pela oportunidade. Foi muito interessante essa participação. Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais a TechSet, o site é techsetengenharia.com.br. A especialização nossa mesmo é inspeção NR13 e NR12, né? E a gente já usa o sistema da Gáutica para emissão de relatórios, análise de risco, que é um sistema que tem me atendido muito bem, principalmente nessa parte de organização das informações e gestão, né? De você controlar, saber que você tem aquilo arquivado. E agradeço novamente e estou aqui à disposição para todas as parcerias que a gente puder fazer e as perguntas dos
telespectadores aí do canal. Excelente! Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Afinal de contas, semana que vem já temos vídeos novos. Semana que vem estaremos falando sobre a NR10, uma outra norma bastante complexa. E eu e o Matias, a partir de agora, falaremos mais sobre a NR13. Vamos criar, sim, um aplicativo para facilitar a vida dos colegas dele que sofrem com essa falta de organização, a falta da notificação, afinal de contas, há períodos que devem ser respeitados, não é mesmo, para que sejam feitos esses trabalhos. Também na descrição do vídeo e no artigo que falaremos sobre a NR13, teremos links para a NR13 atualizada diretamente no site da Secretaria do Trabalho e Emprego. Tudo para que você tenha condições mínimas para entender o que falta para a sua empresa. Tchau, valeu pessoal, até mais. Valeu, tchau, até mais.